O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá outra vez entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra aonde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos esse tempo de Páscoa, o Senhor ressuscitou. E aí estamos acompanhando nas leituras, na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, que vai nos dizendo dos seus feitos, aquilo que eles realizaram. E de um modo especial, nessa semana que foi a 8ª de Páscoa e agora continua, Pedro e João corajosamente anunciava o ressuscitado. Com coragem enfrentava as adversidades para falar do ressuscitado e para proclamar curas e libertação. Mas se nós fizermos um retrocesso um pouquinho e lembrarmos, eles estavam com as portas fechadas por medo. Jesus, ao aparecer a eles, vai dizer: a paz esteja convosco. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, é crer, acreditar e confiar e buscar incessantemente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo não podemos, não conseguimos. Vamos agir apenas pela carne. E a carne sabemos que é fraca, sabemos que pode amanhã já estar debaixo da terra, sendo carcomida pelos vermes. É assim. Não passa 24 horas, os vermes já começam a devorar o corpo. Por isso Jesus diz no Evangelho: quem nasce da carne é carne. Nicodemos está preocupado em voltar no ventre da mãe para nascer. E Jesus diz que é preciso nascer do alto, do Espírito Santo. Os discípulos, então, os apóstolos, se encorajaram e tiveram coragem de anunciar, de enfrentar as autoridades judaicas, de enfrentar no sentido de continuar pregando e falando do amor de Deus, falando da misericórdia, falando das maravilhas que o Senhor realiza, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Você sabe que você também tem o Espírito Santo em ti? Quando você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo? Você sabe disso, meu irmão? Só que o que falta para nós é tomarmos consciência disso,
Porque quando batizado recebemos o Espírito Santo. No dia do nosso crisma tivemos a confirmação, né? Mas estamos com o Espírito Santo em nós, recebemos, e o Senhor nos deu, porque Ele prometeu que enviaria sobre nós o Paráclito Consolador, o advogado nosso. Mas nós, como os discípulos que estavam com medo com as portas fechadas, muitos de nós nos fechamos o coração, a vida, e não permitimos que o Espírito Santo haja em nós. Temos medo de proclamar, temos medo de falar com autoridade, de rezar por alguém, de orar com alguém, de ir ao hospital, visitar o doente, colocar a mão, pedir permissão e dizer: deixa-me orar contigo, e em nome de Jesus, que o anjo da cura venha te visitar, que o anjo da cura esteja aqui agora, para te libertar desta cama e deste mal. Nós temos medo, quando não temos vergonha. Temos medo e vergonha, às vezes, de proclamar esse ressuscitado, porque nós estamos, não vou dizer matando o Espírito Santo em nós, mas nós vamos o sufocando. Sufocando. De que jeito, padre? Com os pequenos pecadinhos costumeiros do dia a dia, com a falta de confissão, com a preocupação na vida dos outros, com a nossa língua, com o jeitinho brasileiro de organizar, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, é pecado muitas das vezes, e a gente faz vista grossa no nosso serviço, no nosso trabalho, e vamos levando, e assim nós vamos sufocando esta luz, sufocando o Espírito Santo dentro de nós. Nós poderíamos nos perguntar, não sei se você já parou para perguntar isso para si, por que logo após Jesus, os discípulos faziam os mesmos milagres que Jesus? Por que eles faziam? Por que Deus, através dos discípulos, continuava a fazer os mesmos milagres? E hoje não faz, e hoje não acontece assim tão abertamente conosco? Porque muitas das vezes nós estamos contaminados com alguns pecados e sufocando o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que levantar todas as manhãs e pedir um renovo do Espírito Santo. Temos que levantar todas as manhãs e pedir a força do alto, a força de Deus para nos conduzir neste dia, para nos conduzir. Temos que anoitecer ao deitar, agradecer pelo dia e entregar Ele à noite, mas clamar constantemente pelo Espírito Santo em nossa vida. Nós, carne, somos fracos. Se cortar a barriga da gente, vocês sabem o que vai sair, né? Então, somos um saco, desculpa a expressão, um saco de merda. Olhando fisicamente pela carne. Só conseguimos agir, fazer, renunciar pela força do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que Jesus soprou sobre os apóstolos. E Ele sopra sobre nós todas as manhãs, todos os dias. Só que muitas das vezes a gente desvia, né? A gente faz assim, dá um lé no Espírito Santo e sufoca Ele dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, clamemos o Espírito Santo. Porque é pela força do Espírito Santo, pela coragem que o Espírito Santo lhe dá, que você tem a coragem de assumir o matrimônio, o sacramento do matrimônio. É pela força do Espírito Santo que você tem a coragem de ter filhos. Neste tempo que o mundo está dizendo, não tenha filho não, está difícil demais, está isso, está aquilo, tantos problemas, não tenha. Se você não clamar o Espírito Santo para lhe dar coragem, você vai entrar nessa onda do mundo. É o Espírito Santo que faz com que os jovens renunciem ao mundo, renunciem à família, para vir para a comunidade, para ser missionário, para ser padre. Que casais deixam o mundo, as festas, para poder ser oblatos, né? Ser consagrados na comunidade. É a força do Espírito Santo. Então, meu irmão, clame o Espírito Santo todos os dias, para que Ele não te deixe desanimar de cuidar do irmão, do familiar que está doente, acamado. É força do Espírito Santo.
Então é força do alto que nós precisamos, hoje e agora. A misericórdia de Deus é derramada sobre todos nós. Basta você confiar, você proclamar, ter esta força de acreditar e proclamar. Proclamar vitórias, proclamar bênçãos, curas, libertações na sua casa, na sua família. Você que é mãe, você que é pai, não sabe o poder e a autoridade espiritual que vocês têm sobre os vossos filhos, sobre a vossa casa. Mas vivem em comunhão um com o outro, na fidelidade, no amor e com a comunhão em Deus. Na missa dominical, comungando Jesus e buscando todos os dias, vem Espírito Santo sobre nós, enche-nos de novo, faz-nos novos, faz-nos renovado, faz em nós uma vida nova. Ressuscita aquela mulher de oração, ressuscita aquele homem, aquele jovem que cria, que acreditava, que confiava, que ia para o monte orar. Ressuscita. Nós precisamos todos os dias pedir que o Senhor venha nos ressuscitar e nos dar ânimo, coragem para continuar a nossa caminhada. Porque se não for assim, os apóstolos teriam sucumbido às autoridades judaicas, foram presos, foram torturados. João foi levado para o exílio na ilha de Pátio, e assim por diante. Foram perseguidos, mas eles continuaram, acreditaram, tiveram a coragem de doar, de dar a vida pelo Evangelho. Se perguntar aqui para vocês hoje, talvez as mães vão dizer que dá o coração para salvar o filho, que dá a vida para salvar um filho. Mas será que você dá a vida para salvar o teu esposo? Será que você dá a vida para salvar a tua esposa? Para salvar os teus pais? Se a gente não faz isso por aquele que está do nosso lado, que amamos, que dormimos, que convivemos, vamos fazer por causa do Evangelho? Milagres aconteciam e ainda acontece hoje, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós permitimos que esse Espírito Santo haja em cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a fechar teus olhos um instante e abrir teu coração para a graça do Espírito Santo. Peça nesta noite um renovo no Espírito Santo. Confia no Senhor e vai clamando, pedindo a Ele a presença desse Espírito que Jesus soprou sobre os apóstolos, para que Ele possa nesta noite também soprar no teu coração, dobrar a dureza do teu coração. Quando nós cantamos lá em Pentecostes, o canto de sequência, vem Espírito Santo, regar o que é seco, dobrar o que é duro, aragem para o trabalho, para o calor. Então fecha teus olhos, olha para dentro de si e fala com o Senhor, entra na intimidade de Deus, vai tocar o coração do Senhor. A palavra de Deus diz que quando o justo clama, Deus inclina os ouvidos para escutar. Por isso precisamos ser justo no nosso caminhar, ser justo na nossa fé, ser justo naquilo que nós fazemos e praticamos, para que o Senhor possa inclinar os ouvidos nesta noite, nesse instante, para que o nosso coração seja transformado, para que a minha família seja transformada. Eu não conheço ninguém que aqui está. Você sabe da tua história, você sabe aquilo que precisa ser feito. Mas se eu pedisse para levantar a mão, pode continuar com os olhos fechados. As pessoas que aqui estão passando por ansiedade, depressão, tristeza, a metade das pessoas levantariam. Não há uma casa que não tenha depressão, não está tendo uma casa, uma família que não está tendo ansiedade, tristeza interior. As crianças estão entristecidas, porque nós estamos entregando o mal do mundo a elas, através do celular. O celular ajuda em muitas coisas, mas como ele tem danificado a mente das crianças, a inteligência emocional, neuropsíquica das crianças, acelerado o nosso pensamento, o nosso agir, e a ansiedade vem junto.
Então vai entregando ao Senhor essa ansiedade. Vai agora entregando a tua casa ao Senhor. Quantos de nós que a nossa casa está bagunçada, com roupa empilhada, com coisas entulhadas dentro de casa? O inimigo ama uma casa bagunçada. O inimigo ama uma pia cheia de vasilha suja. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da organização. Ele organizou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Então, meu irmão, o Espírito Santo quer soprar teu coração, quer vir ao teu encontro, mas vai tirando essa tristeza, vai tirando esse medo, essa ansiedade, vai entregando a Ele. Abre o teu coração, meu irmão, e conclama na tua vida: eu serei curado esta noite, eu serei liberto esta noite, eu e minha casa seremos libertos, no nome de Jesus, pela presença e pela ação do Espírito Santo.